Bom dia, vou falar rapidinho aqui uma coisa que me veio. Muitas vezes a gente pensa que a gente é o centro do universo. Tá longe. Tá longe. Mas eu queria falar rapidinho. Eu estava vendo aqui o vídeo do Peshua sobre Santo Antônio, né? E você vê que ele queria seguir a carreira dele e ser mártir. Pô, ele queria a glória dos altares, né? Ser santo de Deus. Muito bom. E o martírio seria para ele fantástico. Ele ia doar a vida dele, o máximo dele para Deus. Fantástico. Mas não é isso que Deus queria. Só não combinou com Deus direito. E aí o que acontece? Ele vai, né, fazer essa parte e vai para Marrocos. Quando ele bota o pé em Marrocos, ele pega uma doença dessa que não tem jeito. E em vez de ele ir para o martírio, ele pega a doença e é mandado de volta para a Europa, né? Olha que coisa maluca, né? Então, às vezes a gente acha que sabe tudo de Deus. Aquele é o melhor caminho, sem dúvida. Deus falou aquilo. É claro, você não está vendo? E às vezes não é não, né? E o santo errou. O Santo Antônio errou. Olha, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas fica pra gente o aprendizado, né? Primeira coisa. Segunda coisa, que também eu fiquei só olhando, né? Eu já conheci a história de Santo Antônio, mas é sempre bom que Deus sempre dá uns toques diferentes, né? Aí o toque diferente lá que Deus mostrou ali foi que quando ele estava voltando doente da África para a Europa, ele ia voltar para Portugal, para o convento dele, e ele vai parar na Itália, né? Porque entrou uma tempestade que carregou o barco lá para o meio do Mediterrâneo, quer dizer, carregou muito longe, muito longe. Então, plano humano de ida deu errado. O plano humano de volta também deu errado. Olha que loucura, tudo dando errado. A princípio, né, se a gente parar para olhar, né? Mas engraçado que Deus levou aquele barco para a Itália por causa de Santo Antônio. Você já pensou se você é uma daquelas pessoas que está naquele barco e não é Santo Antônio? Olha que pensamento, foi um pensamento que me veio, né? E você foi parar na Itália também, né? Todo mundo foi para a Itália, né? Então, e aí você não é Santo Antônio, mas está naquele barco e foi levado para longe. Olha que loucura, né? Continuando. Então, Santo Antônio, que ainda tinha o nome de Fernando, é desviado no barco, né? Deus muda tudo porque ele queria que Fernando fosse parar na Itália. Depois que ele chega na Itália, tudo é providência divina, que ele vai se encontrar com São Francisco. Olha só que loucura. Na verdade, o que Deus queria era que ele se encontrasse com São Francisco, e ao encontrar-se com São Francisco, ele teria uma conversão muito mais profunda. Olha só, né? Porque até então ele caminhava segundo a lógica normal, humana. E Deus queria para ele uma coisa totalmente diferente. Então pega ele, encontra com São Francisco, ele larga tudo e entra na ordem de São Francisco, né? Eu sei que nessa história ele entra na ordem de São Francisco, apesar de ser um cara altamente letrado, doutorado, caramba, que ele era da ordem agostiniana, né? Ele entra para fazer serviços menores, para ele encontrar uma coisa chamada humildade, e acabam que vão botar ele como padeiro. Ele é mandado para cozinha, e ele é responsável por fazer principalmente os pães do mosteiro.
Até que, em determinado momento, há uma grande convenção de padres que podiam falar, né? Não era todo padre que podia fazer pregação, mas era uma ordem específica mais. E ele estava nesse convento e o principal pregador queria fazer o congresso, não pôde ir, e aí tiveram a grande ideia de chamar o Fernando, que agora tinha mudado de nome, para Antônio, e ele ia ser o pregador. Só que não avisaram ele não. Chegaram em cima da hora, faltou a pessoa. Ele falou, hoje você vai ser. E aí soltou ele lá no meio dos grandes doutores de pregação da época. E Antônio, iluminado por Deus, com o Espírito Santo forte dentro dele, foi lá e fez pregações maravilhosas. E deixou todo mundo encantado. Logo depois tiraram ele da cozinha. E aí começou uma vida totalmente diferente, né? Com grandes pregações. E aí você veja o outro lado interessante, né? Ele vinha andando de uma certa forma, até dentro da igreja, mas não era aquilo que Deus queria. E ele vinha com o nome de Fernando. E aí o nome dele é trocado para Antônio. Ele começa a agir forte em Deus, e o Espírito Santo agindo nele fortemente, começa a fazer milagres na pregação dele. Depois que ele troca de nome. A troca de nome quer dizer troca de ministério, é chamado a realmente exercer aquilo que Deus chamou ele a fazer. E quanto mais ele aprofundava em Deus, mais Deus fazia milagres, um atrás do outro. Eu não vou falar os milagres, tem no vídeo, se você quiser saber. Então era importantíssimo que ele viesse fazer isso tudo, e ele trabalhou muito. Ele queria trabalhar de um jeito e Deus mandou ele trabalhar de outro, né? Ou seja, não é aquilo que a gente quer, o que Deus quer, né? Não é bem do jeito que a gente acha. Deus tem os seus caminhos. E como nesse vídeo eu tive que quebrar ele, né, para mostrar também isso. Eu ia por um lado, ele quebrou e continuou por outro, né? E eu ainda fico pensando, todos aqueles que estavam naquele barco e foram parar na Itália. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, né? E Deus sabe o que faz, ele muda tudo quando ele tem que fazer uma certa coisa acontecer. E a grande coisa que ele queria fazer, no fundo, era um encontro de São Francisco com Santo Antônio. E muda a vida dos dois, mais uma vez. Então eu vejo também que é como se fosse uma nova conversão de Santo Antônio, nesse momento que muda a vida dele. Há uma intervenção clara de Deus, tirando ele da África, primeiro. Segunda intervenção, mandando ele para a Itália e fazendo ele encontrar São Francisco e mudar a ordem, porque depois Santo Antônio vira o principal pregador da ordem de São Franciscano. É um milagre atrás do outro, né? É uma história muito bonita de se ver. Recomendo para quem quer entender o caminho espiritual, dá uma lida em Santo Antônio. Muito legal.